Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou falar sobre transformação pessoal. Então, se você está querendo mudanças na sua vida, esse episódio é para você. Sejam mudanças bobas, corriqueiras e simples, ou até mudanças mais radicais, lembra, nada muda se você não mudar. E tudo começa com uma decisão, com um objetivo claro e a partir daí, tudo flui. Vamos conversar sobre propósito, intenção e como criar a vida que você deseja ter. O podcast de hoje vai focar menos no mundo da matéria, do corpo físico e mais em outros aspectos da nossa existência que acabam por afetar todas as áreas da nossa vida. Sim, eu vou entrar no woo-woo, mas não se preocupa, eu vou pegar leve. Por enquanto. Eu acredito com todo o meu coração que a nossa energia é a parte mais importante em qualquer processo de transformação ou processo de melhoração como ser humano e, consequentemente, felicidade no dia a dia. E hoje eu quero começar a falar disso com vocês, já que é parte inerente da minha vida e do meu trabalho. E eu acho que eu negligenciei esse assunto no primeiro ano do podcast. Ou eu evitei compartilhar, talvez por medo de resistência de vocês, ou por medo de ser mal compreendida, de ser chamada de louca ou de muito fora da caixinha. Mas como eu realmente acredito que não existe cura no corpo físico, sem cura no corpo energético, nem mudança no mundo material, sem uma mudança no mundo interno, vou mergulhar um pouco nesse tema. Se você não gosta de papo espiritual, não se preocupe. Tudo que eu falo aqui tem embasamento científico. Apesar de eu achar quase cômico a necessidade da ciência ocidental de ter que provar tudo que as culturas asiáticas já propagam há anos, por outro lado, eu fico grata, já que eu tenho uma mente científica e adoro ver comprovado com uma ressonância magnética do cérebro as mudanças que eu consigo ver e sentir quando eu medito, por exemplo. Também adoro ver provado no exame de sangue, no exame de fezes, os benefícios da imunidade que uma semana de meditação podem trazer para as suas células. Mas se você também não gosta de meditação, continue ouvindo porque o tema de hoje é outro. Pensa no seu cérebro como um sistema operacional de um computador. Se você quiser rodar um software diferente, terá que desinstalar o antigo e fazer um upgrade para o novo. E é isso que eu vou tentar te explicar hoje. Como você pode up-level ou pular de nível no videogame que é a nossa vida diária com a força do seu pensamento. Muitas vezes focamos demais no que está errado, nas nossas dores e problemas e colocamos toda a nossa atenção no que imaginamos estar fora do lugar. Mas é preciso lembrar que a sua energia flui na direção da sua atenção, ou seja, se tudo o que focarmos for nos problemas, nos sintomas da menopausa, nas contrações do trabalho ou brigas nos relacionamentos, na falta de grana, na dor do joelho, acabamos por dar muito poder a essas coisas. E isso consome ou drena a nossa energia vital e, consequentemente, cria um estado de doença no nosso corpo físico. Mas quando transcendemos isso ou focamos no que está bom, no que pode melhorar ou na pessoa que queremos ser, a nossa frequência muda.
No início é treino, mas é totalmente atingível. Temos muito mais capacidade interna do que nos contaram. Imagina o browser do seu computador aberto com 300 abas. Se você visse o meu computador, ia dar risada ou ia chorar. Tipo 5 janelas, 2087 abas constantemente abertas. Chega uma hora que não tem memória para mais nada. Toda a energia do computador está sendo consumida por todas essas abas e programas que estão rodando no background e você já nem sabe mais o que é importante. Se você quiser ter mais eficiência, mais energia para programas novos, talvez tenha que fazer um boot na máquina. O bom e velho desliga, tira da tomada e começa tudo de novo do zero. Com o nosso cérebro é quase a mesma coisa. Se ficarmos rodando o mesmo programa de sempre, não tem espaço para nada novo, nem nova energia circulante, porque todos os pensamentos automáticos que você sempre tem, as respostas automáticas aos mesmos estímulos vão continuar do mesmo jeito. E aí você não entende por que a vida perdeu o brilho. Por que você não dorme? Por que está cansada? Ou por que está entediada? Na verdade, é assim mesmo que o seu cérebro tá. Sem estímulo novo, ele não faz novas conexões neurais. E a sua vida permanece sempre igual, quase previsível. Alguns chamam de crise da meia-idade. Mas talvez seja a sua alma dando um jeito de te lembrar que é preciso reaprender a viver, ou viver a vida por um outro ponto de vista. E se eu te fizer uma proposta mirabolante de você dar atenção no que pode dar certo, no mundo desconhecido, no que pode mudar na sua vida ou no que tá bom na sua vida, ou no que você quer atingir num futuro próximo, ou descobrir o seu propósito nas suas metas e objetivos, ao invés de só pensar na sua insônia, impaciência, bico de papagaio, no seu parceiro ou na sua conta bancária. Essa altura do ano, as nossas resoluções feitas no Réveillon já começaram a desaparecer. A academia já voltou a ficar mais vazia e as ambições brilhantes de comer melhor ou meditar diariamente ou voltar à prática de yoga ou de começar um novo esporte, de ler mais livros, enfim, a energia que colocamos em fazer algo novo começou a diminuir e estamos de volta ao nosso velho ser de sempre. E aí a gente se surpreende que nada mudou, que nada novo acontece. Lembrando, nada muda se você não mudar. E essa mudança começa com a maneira que você olha o mundo, a sua vida e as suas expectativas que você tem dessa vida. E isso acontece ano após ano, porque é muito mais fácil continuar a fazer o que sempre fazemos e esquecer a visão de um futuro do que estar constantemente lembrando e trabalhando para uma transformação. Sim, transformação dá trabalho. Olhar para dentro dá trabalho. Se reinventar dá trabalho. Como o nome já diz, trabalho interno, trabalho espiritual, é trabalho. Envolve esforço e requer dedicação e força de vontade. Não cai do céu não, mas eu garanto que vale a pena. Então hoje eu tô aqui para te lembrar que nunca é tarde para fazer um upgrade em você, para mudar. Nunca é tarde para escolher você em primeiro lugar. Então eu vou dividir passos ou exercícios para te ajudar a criar a vida que você quer ter, ou pelo menos começar essa reflexão. Ano passado, eu me lembro que eu estava ouvindo um live de algumas mulheres sobre a menopausa e ter escutado um pensamento que uma delas falou sobre propósito, que me fez parar para refletir. Porque, apesar de eu admirar a pessoa que estava moderando esse live, eu acho que eu discordo
totalmente do pensamento e da direção que aquela conversa tomou. Ela estava elaborando sobre essa fase da menopausa, das dificuldades, de como a gente está nessa geração sanduíche sobrecarregada, que ao mesmo tempo estamos criando os filhos no auge da carreira e tendo que cuidar dos pais envelhecendo. Até aí eu concordo 100%. Mas aí ela começou a zombar de que ainda querem que tenhamos um propósito e que isso estava adicionando mais uma pressão que as mulheres mal estavam dando conta de sobreviver e ainda teriam que se preocupar em ter um propósito. Eu realmente parei para pensar, porque eu sempre incentivei as minhas clientes a terem um propósito e até a mim mesma. E por alguns minutos eu me questionei, será que eu estou adicionando um estresse desnecessário à vida delas? Porque eu vejo isso acontecer muito com as tarefas do wellness, né? Quando atividades que deviam nos dar prazer começam a virar mais uma tarefa a serem cumpridas. Por exemplo, quando a pessoa encara que parar para respirar, ou fazer uma massagem, ou ir fazer sauna, ou até olhar o pôr do sol como algo que está adicionando ao seu estresse, ao invés de algo que vai aliviar. Isso só acontece porque a gente não tem propósito, ou porque escolhemos essas atividades sem saber por que estamos fazendo, ou porque você viu no TikTok alguém dizendo que você teria que fazer isso. E aí entramos em mais uma automação. A gente segue a vida no piloto automático, só que agora esse piloto faz sauna. Então, depois de muita reflexão, se eu tivesse naquele live, o que eu diria que está errado é a compreensão do que é ter um propósito. Porque o propósito é o que vai dar norte nas suas ações. O seu propósito é o que vai te dar forças para continuar quando as dificuldades aparecerem. O seu propósito é a motivação atrás da ação, mas é também quem vai trazer conforto nas horas de frustração. E sim, haverão muitas. O seu propósito não é um item na sua lista para ser ticado ou que você precise prestar contas para ninguém. O seu propósito é o que te faz viver. E ninguém é tão especial que não tenha um. Você só precisa querer achar o seu, porque ele já está aí, talvez meio escondidinho dentro de você, te esperando. Eu realmente acredito que propósito é o que nos dá sentido e direção à vida. E o propósito é dinâmico, é exclusivamente pessoal, está sempre evoluindo e nunca acaba. É uma missão abrangente pela qual você define o curso da sua história. E a falta do propósito é muitas vezes a principal razão pela qual perdemos de vista os nossos objetivos ou perdemos a ligação a um novo futuro. É quando você fica perdida na vida e não sabe o que fazer, não sabe o que quer, não sabe o que te faz feliz. Sem um princípio orientador ou uma missão, como é que você sabe se as escolhas que você está fazendo estão alinhadas com a pessoa que você quer ser ou no local onde você deseja estar? Eu lembro que quando eu tinha uma coluna na revista Yoga Journal, eu fiz um artigo comentando a música do Zeca Pagodinho, que dizia lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e as pessoas ficaram bravas comigo. Mas eu continuo dizendo, eu não deixo a minha vida me levar, não. Quem leva a minha vida sou eu. Sou eu que crio o meu destino, sim. Claro, com a compreensão que eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem ao meu redor, mas eu tenho total controle sobre as minhas reações e sobre o que eu farei em resposta ao que o universo está me apresentando. Isso pode querer dizer que às vezes é preciso aceitar quando uma porta se fechou e mudar de rumo de vez em quando, mas também quer dizer confiar que se essa porta se fechou, é porque essa não era a minha porta, ou a porta que eu tinha que entrar. E o meu trabalho pessoal nessa vida será achar a porta certa, ou melhor, criar
a porta certa. E como fazemos isso? Refletindo, criando tempo para olhar para dentro, conectando com o coração e não simplesmente viver a vida reagindo aos acontecimentos e fazendo tudo sempre igual. Acabou de me vir na cabeça Chico Buarque. Acho que eu tô meio musical, o que esse podcast precisava hoje ter uma trilha sonora. Fiquei pensando no todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Pelo amor da deusa, né? Se você fizer todo dia tudo sempre igual, o seu amanhã vai ser igual ao seu ontem. E aí você vai realmente se perguntar por que tá entediada, infeliz e sem perspectiva. Mas como eu não gosto de dar problema sem solução, eu vou te ensinar o que eu ensino para as minhas clientes e eu mesma faço. Pare agora e respire. Mas respira de uma forma que encha o que você sinta no seu coração e não somente no seu pulmão. Então bora, tenta. Inspira de novo até sentir o seu corpo de verdade. Tenta sentir o ar tocando as paredes internas do seu pulmão. E se o seu primeiro pensamento foi, putz, lá vem ela, não tenho tempo para isso, eu vou te responder. Fala para a personalidade ranzinza que respondeu isso e que não é necessariamente quem você é, para deixar de ser mal-humorada e tentar respirar. Tempo a gente cria para as coisas que são importantes. Tempo é prioridade. E se você não tiver tempo para você, amore, aí é game over. Mas se você está aqui me escutando, eu tenho certeza de que agora é a hora de você se conectar com você mesma e que você pode. Lembre-se, você é a única pessoa realmente interessada no seu bem-estar. Você é a única pessoa capaz de alterar o seu destino. Você é a única pessoa capaz de cuidar de você mesma. E é aqui que o povo se perde, dizendo, ai, mais uma tarefa. O que falta é a capacidade de percepção de que ao fazer isso, uma outra dimensão de tempo irá se abrir para você. Mas claro, você precisa acreditar. E para acreditar, você precisa entender. Porque conhecimento é o precursor da experiência. E eu pretendo te dar conhecimento para que você possa fazer coisas novas na sua vida. Mas antes disso, talvez você tenha que confiar em mim que a loucura funciona. E que ela é muito mais legal do que viver a vida num piloto automático, contando as mazelas, esperando a morte chegar. Putz, agora eu lembrei do Raul Seixas. Bom, o que é propósito? É um pouco intangível para ser definido com palavras, mas acho que encontrar o nosso senso de propósito é como ter um compasso interno que irá te ajudar a tomar decisões, a mudar o curso das coisas quando sentimos que estamos nos desviando dele. E podemos fazer isso de forma super prática. Propósito poderia ser a nossa missão no mundo, mas eu acho que essa palavra missão carrega uma carga religiosa que eu acredito ser desnecessária ao propósito. É quase que entender por que estamos aqui, num sentido maior, nesse exato momento, dentro desse contexto e o que o universo espera de nós. Meio que quais são os planos maiores da minha alma? E se você não acredita ter uma alma, tudo bem. Bom, na verdade, não temos uma alma. Nós somos a alma. Nós temos um corpo. Mas nem todo propósito precisa ser grandioso ou megalomaníaco. Mas a soma de vários propósitos bem pequenos de cada um de nós seria capaz de mudar o mundo. E sim, pode me chamar de ingênua, mas eu acredito que é dever de todos contribuir para um mundo melhor com as possibilidades que temos.
E isso é um grande propósito. Você é capaz de mudar o mundo com a sua energia, com o seu sorriso e com a sua presença. Eu vou dividir o propósito em 4 categorias relacionadas com a motivação em direção a um objetivo para objetivar aqui o nosso dever de casa. A primeira, ou a mais elevada forma de motivação, são propósitos altruístas. Também podemos nos referir a isso como motivação de missão ou dever. Tal como o nome sugere, é quando você é inspirada por uma vocação superior, por algo que é mais forte do que você. É um senso de propósito que te leva em direção a uma visão, e essa visão é bem maior do que o seu objetivo pessoal. É algo que beneficia o coletivo. Quando você é movida por esse propósito, está comprometida em servir aos outros ou em mudar o mundo de alguma forma. Você tem o desejo de impactar o maior número de pessoas possível. E essa é a forma mais altruísta de propósito. É estar a serviço dos outros. E isso é o que te faz sair da cama de manhã. Isso pode parecer muito longe da sua realidade ou de algo que você queira fazer. E tudo bem. Mas isso não significa necessariamente ser algo grandioso ou fora de alcance. Você não precisa ser Madre Teresa, Nelson Mandela ou Betinho. Eles são, sem dúvida, exemplos de pessoas motivadas por uma missão. Você não precisa operar em uma escala global para ter esse tipo de propósito. Ter esse propósito altruísta significa simplesmente que você vê a possibilidade de um mundo melhor da qual você quer fazer parte e que isso te motiva. Quando você está a serviço de uma missão ou propósito, você está comprometida em contribuir da sua forma para um mundo melhor. E isso pode acontecer na escala do seu mundo, da sua família, da cultura da sua empresa, da sua comunidade. Por exemplo, faça um exercício de se comprometer hoje de ser delicada e presente em todos os seus encontros. Não importa o que esteja acontecendo no seu mundo pessoal. Se você está atrasada, apressada, sobrecarregada, você vai tomar a decisão de ser gentil com todos os seres humanos que interagirem com você hoje. Sim, vai dar trabalho. Você vai se pegar reagindo no piloto automático, e aí você vai parar, e você vai refletir, e você vai mudar. Eu garanto que você irá se surpreender como irá transformar o seu mundo interno e a energia que você emana. No início pode até ser meio forçado. Tudo bem, pode fingir o sorriso. Com o tempo ele sai espontaneamente porque algo em você irá mudar. Por mais irritante que certas pessoas pareçam, lembra-se, estamos todos buscando a mesma coisa, não é mesmo? Mas não se preocupe, o propósito altruísta não é o único e nem por onde você precisa começar. Eu acho que ele é quase nos imposto por uma força maior quando chega a hora certa. Quase que você não tem como escapar, mas também não tem como forçar muito. O segundo propósito seria movido por uma motivação ou uma convicção pessoal. Eu acho que aqui é um bom lugar para começar a brincar com isso. É quando você diz, eu vou fazer isso porque eu disse que ia fazer. Porque você se comprometeu consigo mesma a fazer. Você está criando uma disciplina em direção a algo que quer atingir e pode ser única e exclusivamente egoísta. O propósito por convicção pessoal também é uma forma elevada de motivação. Talvez não a forma mais elevada, numa visão macro, mas te dá um norte, um objetivo claro aonde você quer chegar e vai te ajudar a alinhar os seus princípios e te dar uma razão para se levantar todos os dias. E esse propósito pode ser bem simples, como eu quero acordar todos os dias feliz, eu quero ser mais saudável. Aí você vai alinhar as suas ações nessa direção e vai construir uma vida
visando esse fim. Por exemplo, vai se matricular numa academia, ou vai começar a fazer um esporte novo, vai aprender a fazer escolhas alimentares que sustentem uma vida saudável, vai aprender a dormir, quem sabe criar tempo para meditar, para autoconhecimento. Você está trabalhando com um objetivo. Pode ser: eu quero ser uma mãe mais paciente, eu quero poder capacitar o meu filho para um futuro melhor. E se você fizer isso com convicção, você tem foco e direção nas escolhas mais bobas do dia a dia. E quando os tatus aparecerem, você sabe o que fazer para não cair no buraco, porque está focada na sua missão pessoal em um objetivo claro. A próxima forma de propósito é a motivação ética. Ela se baseia em polaridade, tipo bom e mal, certo e errado, sucesso ou fracasso. E é aqui que muitos modelos e doutrinas religiosas se baseiam nesse tipo de abordagem de ver o mundo. Eu acho que pode ser uma forma meio míope de motivação, porque qualquer coisa que nos polarize envolve um tipo de julgamento que acaba por restringir a nossa visão ou a nossa capacidade de enxergar nuance. O mundo definitivamente não é preto e branco, e acho que isso limita um pouco a nossa influência. Vejo um pouco aqui a política ou só acreditar nessa forma de fazer as coisas, porque embora você possa ser guiada por um forte senso de ética, pode estar faltando um pouco de convicção pessoal ou um propósito mais elevado. Mas sabemos que todas as pessoas que têm um propósito altruísta normalmente têm um grande senso de ética e moralidade. E quando somos guiados por algo maior do que nós, esse aspecto aqui se encaixa perfeitamente. Eu não quero colocar julgamento em nenhum desses, somente te dar exemplos do que propósitos possam ser. Um outro tipo de propósito é a motivação egocêntrica. Essa é bastante simples. Você é movida por um desejo de reconhecimento, status, popularidade. Você é motivada pelo autoengrandecimento. Talvez não seja uma forma de motivação muito elevada, mas sem dúvida vai te ajudar a seguir na vida. A dificuldade aqui é que os ganhos obtidos tendem a não durar. Em termos de satisfação e impacto pessoal, uma vez alcançado o seu objetivo. Pergunte a qualquer famoso se a fama trouxe realmente felicidade. Mas, sem dúvida, uma vez obtido esse objetivo, você pode usar a sua fama ou a sua posição de privilégio para fazer desse mundo um mundo melhor. Então, de novo, eu acho todas as formas de propósito válidas se servirem a um chamado interno. Aí temos a motivação financeira. Isso provavelmente precisa de ainda menos explicação. É a forma mais egoísta de motivação, mas não tem necessariamente nada errado em querer isso. Eu admito total que eu quero abundância, mas o que me move não é necessariamente o ganho financeiro em si, mas a liberdade que essa abundância irá me proporcionar para que eu possa alcançar um propósito maior. Pessoas que são motivadas apenas por ganhos financeiros sempre cuidarão primeiro de suas próprias necessidades, custe o que custar e doa a quem doer. Mas se elas têm esse objetivo claro, muito provavelmente irão ser bem-sucedidas. De novo, o problema aqui é que esse padrão não traz felicidade. Assim como no caso dos famosos, podemos perguntar a muitas pessoas riquíssimas se elas estão realmente felizes, plenas e realizadas. Elas podem estar, mas eu já te respondo que muitas não estão necessariamente. Se você for motivada apenas pelo dinheiro, pode gerar riqueza, mas a sua vida provavelmente não vai ter um significado mais profundo além disso. Só que a riqueza como uma ferramenta para um propósito maior é maravilhosa, ou seja, objetivo super válido. Então, deixe o julgamento de lado e tente achar um propósito ou algo que faça sentido, ou que te mova, ou que vai te dar prazer e motivo para acordar, sair da cama e operar no mundo mesmo assim.
O que eu vejo acontecer normalmente é que quando a riqueza chega ou a fama chega, esse objetivo não está alinhado com o seu coração ou com uma motivação maior do que a pessoal, a pessoa se depara com um grande sentimento de vazio. E aí se ligam que querem fazer parte de algo maior, de achar um significado para a vida. Caso contrário, para que serve tudo isso? E aí acabam ampliando a sua visão e contribuindo para um mundo melhor como consequência. De novo, todo propósito, todo objetivo é válido. O mais surpreendente desse trabalho de autoconhecimento e propósito é que muitas vezes, quando a sua motivação ou a sua inspiração está alinhada com o seu propósito superior, a abundância chega até você sem você fazer muito por ela. De novo, o seu propósito não precisa ser monumental. O propósito de várias pessoas super iluminadas é simplesmente atuar no mundo, no dia a dia. A missão delas pode ser simplesmente estar presente, iluminando os outros. A própria presença delas já contribui para um mundo melhor porque emanam uma frequência energética elevada. Então, não bate muito cabeça. Quem dita o propósito é o coração e não o cérebro. Um dia vivido dentro do seu propósito é um dia feliz. É aquele dia que no final dele você deita na cama e dorme satisfeita. Então, como fazer para alinhar os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e ações com um propósito interno para que você saiba o que você quer e o que fazer para encontrar paz interior? Passo número 1, ampliando a sua visão para aumentar a sua autoconsciência. É importante que você torne o inconsciente consciente, para que você possa decidir quem você quer ser, sem julgamento ou vergonha, mas para que possa fazer escolhas informadas e assumir compromissos na sua prática diária de como você se apresenta no mundo. É importante se perguntar aonde você está no seu caminho e o que traz mais sentido à sua vida hoje. E quando você finalmente descobrir a sua vocação, não será apenas algo em que você pensa, isso se tornará visceral para você. Não será algo que você identifica apenas através do pensamento ou da linguagem. Isso vai ressoar na mente, no corpo, no seu coração, na sua alma. Se torna quem você é e não algo que você tem que fazer. É como se o seu coração falasse com você. Você pode descobrir isso aos 15 anos de idade ou no dia em que morre. Mas a minha sugestão é começar hoje. E por onde começar? Com uma decisão. Eu gosto do bom e velho caderninho e caneta. Existe algo mágico na conexão do que a sua mão escreve e os seus olhos leem e o seu cérebro interpreta e interioriza. Então, reserva um tempo para refletir sobre o seu propósito. Eu sei bem piegas, você já está achando, vou ter que fazer isso. Mas não há nada melhor do que sentar sozinha, ficar quieta e escrever tudo o que vier na mente, mesmo que não faça nenhum sentido ainda. Algumas dicas para te ajudar nesse processo, caso você não esteja acostumada a conversar com você mesma. Se pergunte: onde na minha vida eu sinto naturalmente inspiração, curiosidade, admiração e motivação? Não existe resposta errada. Vai escrevendo o que vier. O que é que eu acredito gostar de fazer? O que é que eu tenho uma facilidade nata para fazer? E onde é que eu luto para encontrar um sentido de significado ou direção? O seu corpo vai responder se contraindo. Então, tenta diferenciar essas respostas. Pensa, eu gosto de ficar interno, tipo dentro de um escritório, com luz, com um computador. Como é que o seu corpo responde? Ou eu gostaria de trabalhar na rua, eu gostaria de trabalhar sozinha, ou eu prefiro grupo. Começa a olhar as sensações que vão vindo quando você se faz essas perguntas. O que dá vontade de seguir em frente e o que quase te traz uma crise de ansiedade?
Eu sei que o que eu vou falar agora pode ser difícil de ouvir, mas talvez as respostas sejam que você vai precisar mudar de emprego, mudar de relacionamentos. Muitas vezes escolhemos não ouvir o corpo por causa de um racional de que seguir o coração é perigoso, que vai sair caro e você não tem dinheiro para isso, ou que você não tem forças ou saúde, e aí a gente segue na merda por medo de se jogar no desconhecido, quando na realidade a sua vida só vai mudar quando se você se jogar de cabeça nesse mundo desconhecido. E aonde é que tá? Onde é que anda o meu autoconhecimento? Será que eu tenho consciência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus comportamentos automáticos? Será que eu sou capaz de me olhar de fora e ter consciência de quando eu estou reagindo automaticamente, sem reflexão aos estímulos externos? Será que eu consigo perceber e refletir antes de reagir? Aqui é tão importante parar para ver as suas respostas automáticas que você dá milhões de vezes no seu dia a dia. Será que você é explosiva e depois se arrepende? Ou você se cala e depois se arrepende? Na próxima vez, tenta aumentar o tempo entre o estímulo e a resposta para ver se a maneira que você iria responder está alinhada com a pessoa que você quer ser. E quando observar que algo te irrita, tenta entender por quê. E eu estou falando de coisas bem triviais. Por exemplo, o seu parceiro deixou um copo sujo na mesa da sala e isso te enlouqueceu. Por quê? Será necessário perder energia com isso? O que você poderia fazer para não se irritar com isso? Talvez, ao invés de ficar puta ou de explodir, pensa, por que será que isso realmente está me irritando? Será que vale uma conversa com ele sobre o assunto? Ou, se essa conversa já tiver acontecido, será que vale a pena comprar essa briga específica ou será que isso é parte de algo maior no relacionamento que precisa ser resolvido? Por fim, será que eu tenho um senso de missão ou visão? Se não, consigo me lembrar em alguma época em que eu me senti conectada a um propósito superior ou eu senti que eu tinha uma força invisível que me guiava? E qual seria um motivo para eu pular da cama pela manhã super animada para o dia que começa? Qual seria uma boa declaração de missão para esse momento da minha vida? É poderoso dar palavras às coisas que valorizamos e pelas quais estamos trabalhando. E esse propósito pode mudar à medida que você evolui. Lembra, você está em constante transformação, então é bem natural que as suas metas mudem também. E não tem nada mais legal do que você se surpreender com você mesma. Eu acho tão legal poder mudar de ideia, poder olhar e falar, cara, realmente eu não penso mais assim. E se surpreender, porque é só assim que a gente cresce e acha graça na vida. Uma vez feito isso, a etapa 2 seria definir metas alcançáveis que te mantenham caminhando na direção do seu propósito ou do seu objetivo. E esse é um exercício simples em termos de abordagem, mas que leva algum tempo para ter discernimento e definir metas que sejam simultaneamente desafiadoras e que te expandam e que sejam alcançáveis. Então, no seu caderninho ou no seu diário, você vai escrever: esse é o meu propósito, ou a declaração da missão que você acabou de chegar nessa etapa 1. Aí embaixo dessa declaração, você vai escrever 5 ou 6 metas realistas e alcançáveis que apoiem a sua missão, assim como métricas para dizer se você está chegando perto dela. Por exemplo, digamos que você decidiu que o seu propósito esse ano é ser mais saudável. Essa é uma proposta solta e um pouco abrangente. Então, para acompanhar o seu progresso, você vai precisar restringir os seus objetivos e ser mais específica. Eu quero ser a versão mais saudável de mim mesma. Você quer dizer fisicamente, quimicamente ou emocionalmente? E aí, como é que você vai medir o progresso? Então, talvez uma resposta seja: eu vou perder gordura e eu vou ganhar massa muscular
Ótimo começo. Então você vai medir isso na balança, medindo a medida da sua cintura e monitorando as suas roupas. Ou emocionalmente, eu quero parar de tomar o meu antidepressivo e dormir a noite toda. Ou eu quero ter mais energia durante o dia. Aí você tem que ver como é que você vai medir isso. Aí a sua lista pode ser parecida com essa. Eu vou começar a comer proteína no café da manhã. Então, para isso, você vai ter que comprar proteína, preparar um cardápio e planejar essas refeições. Ou eu vou evitar comer açúcar. Então, para isso, hoje você vai dar de presente todas as guloseimas e porcarias e vai se comprometer a não comprar mais. E vai achar um substituto para aquela hora que você vai querer a sobremesa. Então, ao invés do bolo, hoje você vai comer frutas vermelhas com pasta de nozes. Ou você está tentando controlar a ansiedade e decidiu que vai aprender a meditar e vai meditar todas as manhãs e todas as noites. Então, para isso, talvez você tenha que baixar um app e escolher as meditações que estão em sintonia com você. Ou você resolveu que você quer mais massa muscular, ou você quer emagrecer, e aí você vai precisar fazer exercício. Então, você vai decidir se você vai entrar na academia, se vai contratar um personal trainer, ou se você vai combinar com a sua amiga de caminhar na praia ou no parque. Ou eu vou limitar o tempo que eu passo hipnotizada pela mídia social. Então, eu vou colocar para o celular me avisar quando eu tiver mais de 30 minutos no Instagram e ele vai desligar. Ou eu vou investir mais tempo e atenção nos meus relacionamentos pessoais. Eu vou trocar minha rotina de antes de dormir. Ao invés de ficar no celular, eu vou ler um livro, vou escutar uma música, vou escutar um relaxamento guiado. Enfim, acho que deu para entender. Você precisa colocar metas práticas de como você vai chegar naquele objetivo e como é que você vai medir se chegou. Manter esse diário para acompanhar o progresso é importante porque vai te dando motivação, ou você vai chegar à conclusão de que algumas metas são não alcançáveis nesse momento ou que você precise de outro tipo de suporte. Qualquer que sejam os seus objetivos, eles precisam estar alinhados ao seu propósito. E é isso que vai te manter no caminho certo. Etapa 3. Começar a agir como a pessoa que você quer ser agiria. Ou seja, uma vez definida a sua intenção, você vai fazer escolhas diferentes do que você sempre foi, porque agora você é uma pessoa diferente. Isso pode parecer um passo óbvio, mas em todos os meus anos trabalhando e ajudando as mulheres a serem mais saudáveis, ou a vencerem doenças crônicas, ou no próprio processo de autoconhecimento, eu observei que a maioria está tentando alcançar um futuro diferente, pensando como a mesma pessoa que sempre foram. E aí continuam fazendo as mesmas escolhas e, de alguma forma, esperando resultados diferentes. Ou seja, não dá para esperar mudança fazendo tudo sempre igual. O próprio Einstein já dizia, a mesma mente que criou um problema não é a mente que irá resolver este problema. Se você está pensando os mesmos pensamentos, sentindo os mesmos sentimentos e agindo de acordo com os mesmos comportamentos e reagindo aos mesmos gatilhos que você sempre reagiu, isso te mantém conectada com o seu passado e, consequentemente, o seu futuro está pré-determinado. Ele vai ser o mesmo que ele foi ontem. Em outras palavras, se você fizer as mesmas escolhas todos os dias, você vai ficar nessa mesma vida familiar e conhecida de sempre, de ontem. Então, se você quer ser uma pessoa nova, você precisa agir de acordo com essa nova personalidade, reagir de uma forma diferente. É como se agora você estivesse atuando só que com um personagem diferente. E assim, a sua personalidade de ontem não vai determinar o seu futuro de amanhã. Isso significa fazer novas escolhas, escolher novos desafios, pensar novos pensamentos e esperar resultados diferentes e desconhecidos. Para que você queira se transformar, você precisa entender e agir como a pessoa que você quer ser. E aí passa a atuar no mundo como a pessoa que você quer ser atuaria. E só assim você realmente incorpora essa pessoa
e atrai o seu futuro para você hoje, antes mesmo dele acontecer. É quase brincar de ser atriz da sua própria história. E aí a sua história vai mudar. Isso é o que vai te levar a uma nova vida com novas experiências. Acredita em mim, eu já vivi milhares de vidas numa só. Eu nem tenho a mesma personalidade. Nós não somos a nossa personalidade. Nós somos algo muito maior que está vivenciando essas personalidades. E você pode observar que algumas situações ou algumas pessoas, na sua realidade atual, te fazem agir de forma inconsciente e te mantém presa na pessoa que você não quer ser mais. Porque muitas vezes agimos de acordo com a expectativa ou a gente age de acordo com o que o outro espera de nós. E cada um espera da gente ou nos enxerga da forma deles, mas talvez essa pessoa não exista mais, não é mais quem você é e você tem que parar de agir como se você ainda fosse ela. E para isso, você vai ter que ficar vigilante nos seus pensamentos e sentimentos para pescar quando você está agindo de forma reativa como a pessoa do passado. Como é que você vai se preparar para responder de forma diferente quando esses desafios surgirem e vão surgindo? Então, um bom começo é pensar o que o meu futuro eu faria nesse momento. Quando você define a intenção de fazer escolhas diferentes, isso reforça a sua decisão de alinhar seu pensamento, sentimento e comportamentos com o seu propósito. E aí, quando a resistência surgir, e ela vai surgir, você já tem um plano sobre como irá reagir. E isso passa a ser um exercício engraçado. Eu vou dar um exemplo bem bobo. A minha filha faz competição de dança, tipo Little Miss Sunshine, para quem já viu esse filme. E eu tenho várias críticas a esse mundo. E olha que eu já tô nessa há 8 anos. Eu simplesmente não me identifico com o contexto, com as mães, com nada desse mundo. Só que é o que a minha filha gosta de fazer. Isso é um super gatilho para mim. Então, no início, todo final de semana de competição, eu dava algum tipo de defeito. Eu ia toda contraída, eu já começava a ter dor de cabeça dias antes, eu comprava briga por qualquer coisa. Por exemplo, eu quase tirei ela do time quando eu tive que colocar cílios postiços numa criança de 7 anos. Enfim, até hoje eu preciso ter uma conversa comigo mesmo antes das competições. Eu preciso me lembrar que eu estou fazendo isso por ela. Eu preciso me lembrar de quem eu quero ser e deixar a minha crítica do lado e aprender a agir diferente nessas situações. Eu acho que só hoje eu estou conseguindo fazer as pazes com isso e aprendi a admirar, a participar e até fiz amizade com outras mães. Isso quer dizer que eu curta? Claro que não. Ainda odeio o final de semana de competição. São horas presas num centro de convenção, sem ver o sol, música alta, correria, fogueira das vaidades, mas eu já tenho o meu plano de ação. Eu levo a minha marmita, meu livro, meu fone de ouvido, eu já mapeio para ver se tem algum lugar do lado de fora, porque eu preciso de ar e de luz solar. E aí eu deixo a minha filha, eu combino os horários e faço a minha vida. Eu estou dando um exemplo bem bobo, só que certos estímulos do dia a dia são capazes de nos manter presas a condicionamentos do passado. A gente acredita em verdades que não existem, criamos histórias para nós mesmas, vivemos em função das emoções das experiências do passado que talvez nem sejam reais. Eu li uma estatística que quase 80% da nossa memória não é um reflexo real do que realmente aconteceu. Tipo bom e velho, quem conta um conto aumenta um ponto. A gente faz isso com as nossas experiências e o pior é que a gente acredita nela e usa isso como justificativa para afirmar a personalidade que a gente é hoje e o que ainda estamos sentindo. Ou seja, a gente está sofrendo hoje por algo que aconteceu há 20 anos atrás sem refletir. Todas nós temos aquela voz interior que diz: ai, eu não estou com vontade, ou eu estou muito cansada hoje, eu sou muito ocupada, não vai funcionar, já tentei de tudo, vou começar amanhã. Mas se você tiver intenção,
Você pode se perguntar nesses momentos: isso está alinhado com o meu propósito? Isso vai me ajudar a alcançar o meu próximo objetivo? O que será que o meu futuro eu faria nesse momento? Quando você faz escolhas e se alinha ao seu propósito e à sua visão, naquele momento você está escolhendo você. Você está superando antigos programas e condicionamentos da sua mente e do seu corpo e está investindo num novo futuro. Definir propósito é uma forma de dar significado ao que você está fazendo. E quando você dá sentido ao que está fazendo, você está mudando a sua energia e caminhando continuamente na direção de uma mudança, ao invés de ficar vivendo e reclamando do passado ou sendo uma pessoa que você não quer mais ser. Não tem como ver o futuro pelas lentes do passado. Jamais diga, mas eu sou assim, ou essa é a pessoa que eu sou, essa é a minha personalidade. Isso só é verdade se você acreditar nessa conversa, porque a sua personalidade vai ditar a sua realidade. Se você quiser mudar a sua realidade, você vai ter que antes mudar a sua personalidade. E quando isso acontecer, você irá se surpreender que quando você muda a maneira de olhar e de atuar no mundo, em um instante o mundo muda ao seu redor. Para terminar, quem você quer ser? O que você quer sentir? Como você quer atuar no mundo? Uma vez definido isso, faça todas as suas escolhas com isso em mente. Eu prometo te ajudar nisso se você quiser. O meu propósito é muito maior do que eu. Eu sim tenho o objetivo de mudar o mundo. Eu realmente acredito ser a responsabilidade de todas as pessoas contribuir para a elevação da humanidade através da sua vida diária. E eu sei que todas temos essa capacidade. E é com essa convicção que eu me levanto da cama todos os dias. Isso quer dizer que eu não tenha minhas ansiedades, crises de choro e dúvidas. Claro que eu tenho. Só que hoje eu tenho ferramentas internas e eu sei o que fazer quando eu sinto que eu estou caindo numa espiral que poderia me distanciar da pessoa que eu quero ser. E nesses momentos eu me lembro do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E nessa hora eu pergunto para a pessoa que eu quero ser, para a Isabela de amanhã, o que ela faria hoje. Então, gata, bora se conectar com a pessoa que você quer ser. A luz que existe em mim, saúda a luz que existe em você. Namastê.